Olá, meu nome é Sóstenes e eu sou aluno da FATEG e vou apresentar esse trabalho em vídeo da disciplina de Missiologia. O meu tema é História do Evangelismo Transcultural e vou falar um pouco, brevemente, sobre a história, né? A definição de evangelismo transcultural é quando o evangelho é pregado entre pessoas de culturas diferentes. Por exemplo, podem ser da mesma nação ou não. Um exemplo de evangelismo transcultural é, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui como o Brasil, o evangelismo entre aldeias indígenas, Yanomami, Chavante, Caiapós. Um exemplo de em nações diferentes, por exemplo, na América do Sul, evangelismo entre outros países, por exemplo, Bolívia, Peru e Paraguai. Algumas dificuldades na tradução para os índios, por exemplo, da Bíblia para os índios, que é a dificuldade entre missões transculturais. E uma delas é a tradução da Bíblia. É só um exemplo para deixar vocês a par. O Salmo 51:7. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Os índios não conhecem a neve. Lá na Amazônia não tem neve e eu acho que nunca vai existir neve por lá. Então, aqueles povos isolados lá não conhecem a neve. Como traduzir esse versículo para eles, né? Traduzindo a Bíblia. Eu coloquei, por exemplo, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a flor da Vitória Régia. Por que Vitória Régia? Porque é um exemplo de um branco que eles conhecem, que tem no cotidiano deles. A flor da Vitória Régia é essa aí, branca. Outras dificuldades também é a culinária local. Um exemplo, o Peru e o Equador. Tem uma iguaria lá chamado coró e uma bebida também fermentada, eles servem juntos lá. Então o que acontece? Eles pegam minhocas tiradas do cocô e colocam numa tigela e essas minhocas são comidos vivos. Mais ou menos é um exemplo. São comidos vivos e junto com a bebida. A forma de fazer a bebida é o seguinte: eles mastigam um pedaço de mandioca e depois cospem o bagaço dentro de um tambor e colocam um pouco de água e deixam fermentar por 3 dias. Aí vira a bebida. Então, após isso, eles se reúnem e chamam o visitante para comer, para apreciar a iguaria. Imagine só, se você fizer a desfeita, você não vai poder alcançar eles com o evangelho, porque eles vão ficar um pouco chateados, já que eles te deram honra de estarem com eles à mesa, comer essa iguaria. Então vamos um pouco à história do evangelismo transcultural. Quem iniciou o evangelismo transcultural foi ordem de Jesus, então nasceu com ele, né? No ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e também ame ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Se você se ama e você quer ser salvo, então você também tem que amar o próximo e querer que ele seja salvo também. Então, pregar o evangelho ao próximo. Jesus também chamou o apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios. Paulo era judeu e também cidadão romano. Mesmo assim, ele pregou
a várias outras nações e cidades, né, com culturas mais variadas. A Itália, Síria, Capadócia, Acácia, Grécia, são uns exemplos. Paulo, em menos de 10 anos, estabeleceu várias igrejas em 4 províncias do Império Romano, pois o Senhor ordenou a ele, né? Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Isso é evangelismo transcultural. Após a Reforma Protestante, quem primeiro teve a ideia de fazer evangelismo transcultural foram os moravianos. Esse é o emblema deles. Os moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, do ide e pregai o evangelho a toda criatura. A ideia deles é que a missão era de toda a igreja e não só de alguns missionários. Por eles terem sido pessoas sofredoras, eles se identificavam muito com as outras pessoas sofredoras também. Então eles tinham facilidade em pregar o evangelho. Iam em lugares fazer missões onde outras igrejas ou missões não enviariam missionários, que é um exemplo da Nicarágua e do Panamá, que eram lugares bem inóspitos. Também teve os jovens moravianos. Esses 2 jovens moravianos tinham 20 anos de idade e ouviram falar de uma ilha na Índia que o dono era ateu e tinha atacado algumas aldeias na África e tomado 2.000 escravos lá nas ilhas. As pessoas iriam morrer sem ter a oportunidade de ouvir o evangelho de Cristo. Então os jovens fizeram contato com o dono da ilha e pediram para pregar o evangelho. E a resposta, que era já esperada, foi que não. Então eles oraram a Deus e tiveram a ideia de se venderem como escravos para o dono daquela ilha, para eles terem acesso à ilha e falar de Jesus àqueles escravos. Fez essa proposta ao dono da ilha e o dono aceitou, mas o coração ruim no dono, inclusive, falou que ele não ia pagar pelo transporte dos 2 jovens. Então os 2 jovens tiveram que pegar o dinheiro que receberam do pagamento deles mesmos como escravos para poder pagar o próprio transporte para a ilha. E eles nunca mais foram vistos. E na despedida deles para a ilha, eles estavam chorando, se despedindo da família, porque realmente eles nunca mais iam ser vistos. Eles gritaram do navio: que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. A história é muito bonita, por amor às almas perdidas. Teve também David Brainerd, em 1743. Ele foi missionário americano dos nativos indígenas. Traduziu as Bíblias, ele aprendeu as línguas dos índios americanos e traduziu a Bíblia para várias línguas indígenas.
Teve Guilherme Carey também, que foi o precursor das missões modernas. Ele é o pai das missões modernas, é o pai de como se faz as missões de hoje em dia. Ele era inglês, era batista e foi para a Índia. E lá, só que quando ele foi, ele não conseguiu convencer a esposa a ir com ele. Mesmo assim, ele foi, convenceu ela só a levar o filho mais velho. E nisso ele viajou até o lugar onde tinha um navio que levava para a Índia. Chegando lá, ele não conseguiu a permissão para embarcar no navio para ir para a Índia. Então não deixaram ele embarcar e ele viu o navio se afastando e ele sem poder embarcar com a passagem paga e tal. E ele ficou muito triste e voltou para a Inglaterra. Chegando lá, ele conseguiu mais patrocínio e conseguiu voltar e conseguiu a permissão para poder ir. E tentou convencer a mulher novamente para poder ir para a Índia. E a mulher estava irredutível, não queria de forma alguma. Aí um doutor que estava financiando a viagem deles, foi e convenceu a mulher, conseguiu convencer a mulher de ir com William Carey. Então ele ficou muito feliz e entendeu que a primeira vez que foi frustrado foi por isso, porque Deus queria que a família dele toda tivesse junta na Índia, né? Fosse que ele não ia ficar feliz, ele não ia ficar com a cabeça tranquila, ia ficar com a cabeça na família, na esposa, né, que ficou na Inglaterra. Aqui é uma foto dele com um hindu e fazendo a tradução da Bíblia. Ele deixou um legado muito importante porque ele era muito culto. Ele era muito culto, sabia várias línguas, tinha uma facilidade com línguas. E ele sabia, por exemplo, latim, grego, hebraico, italiano e francês. E ele foi na Índia e aprendeu vários idiomas e dialetos e deixou um legado muito, muito grande na Índia. Por exemplo, fundou 126 escolas com 10 mil alunos, traduziu a Bíblia para 44 línguas diferentes, fundou seminários, jornal em Bengali, fundou a Sociedade de Agricultura e Horticultura, fundou a primeira imprensa, né, inaugurada com o jornal de Bengali, fez a fábrica de papel, uma fábrica de papel, criou também uma fábrica de motores a vapor, inspirou várias outras associações missionárias pelo mundo, conseguiu acabar com a tradição soti, que queimava a viúva com o corpo do marido numa fogueira. Aí uma foto mostrando essa cena, né? A viúva sendo queimada com o corpo do marido. E eles testemunhando isso. Carey morreu com 73 anos e deixou um legado enorme. Quando ele foi para a Índia, não quiseram dar a permissão para ele desembarcar. E quando ele morreu, o governo deu honras a ele, colocou as bandeiras em meio mastro e foi despedido como herói. E essa é uma breve e sucinta história sobre a evangelismo transcultural. Espero que tenham gostado e eu termino por aqui.